Formando Cristo no Crente. TV Grácia Internacional apresenta as palavras inefáveis de Deus, o Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Nós temos uma mensagem. O título da mensagem é o Cabeça da Igreja. Vamos dar uma olhada rápida no livro histórico de João para prosseguirmos. João, capítulo 14, versículo 18. Primeiro de tudo, João, livro histórico, não evangelho, como o chama o sistema religioso. Esse é um livro histórico. Ai dos dias de Jesus, nos dias de sua carne. Não é um novo pacto, porque Jesus ainda não havia morrido quando foi escrito. É por isso que eu chamo de histórico. Sem querer ofender ninguém, mas na verdade, o Novo Testamento começa com a morte do testador. Portanto, esse livro foi escrito antes de ele morrer. Portanto, ele não é o Novo Testamento, mas é a história das coisas que Jesus disse enquanto ele estava aqui na terra. Então, há uma promessa no versículo 18, onde Jesus diz no versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Observe, o tema é a cabeça da igreja. Hoje estamos falando da cabeça. Onde está a mente? Onde está o corpo? Na cabeça. Mas então observe que Jesus diz: não os deixarei órfãos. O quê? Que o mundo estava órfão? Sim, o mundo estava órfão. Porque a lei foi um pacto adicional. Esse não era o coração de Deus. Portanto, Jesus, nos dias de sua carne, viu a igreja como órfã. Moisés não pôde fazer grande coisa. Os profetas, ninguém podia fazer nada. Quando ele diz: não os deixarei órfãos, é porque o mundo inteiro estava órfão, cumprindo a lei, buscando Deus nos templos. Havia um estado de orfandade. Então, depois de prometer: não os deixarei órfãos, então ele diz no capítulo 16, versículo 12. Veja o que ele diz, versículo 12. Ele diz: ainda tenho muitas coisas a lhes dizer, mas vocês não as podem suportar agora. Ele quer dizer, ele diz: não os deixarei órfãos, mas ainda não posso explicar a vocês. Porque se eu lhes disser o que tenho para vocês, vocês não serão capazes de suportar. Ele quer dizer, quando ele diz: eu lhes enviarei um consolador, não os deixarei órfãos. Os anos se passaram e por 2000 anos a igreja ficou órfã. Embora tivesse um pai, mas as muitas coisas não podiam ser ditas. Porque embora Paulo fosse um pai, ele era um pai no aspecto de deixar informações escritas. Mas Paulo não conseguiu nada. O mundo continuou órfão porque ele foi morto. Eles não acreditaram nele. Porque os próprios discípulos que estavam em orfandade, porque os discípulos também estavam órfãos. Bem, ele diz: tenho muitas coisas a dizer, mas não vou lhes dizer. Portanto, eu os deixo órfãos. Porque a paternidade vem quando você tem informações. Pode haver 3 pessoas na frente. Se você não sabe quem é seu pai, você ainda é um órfão. Então ele diz: tenho muitas coisas para lhes dizer, não os deixarei órfãos. Agora não vou lhes dizer nada ainda. E então ele usa Paulo para deixar um fundamento, mas a Paulo mataram, e Paulo diz: todos me abandonaram. Paulo não conseguiu sobreviver. Ele diz: depois que eu partir, eles os reduzirão à escravidão e vão seguir órfãos. Portanto, por 2000 anos a igreja ficou órfã. Órfã em um sentido em que ficou sem cabeça. Não houve nenhuma direção.
Portanto, e a prova está nas milhares de denominações que existem. Veja, aos católicos, aos protestantes, aos mormons, às testemunhas de Jeová, aos espíritas, a evangélicos de diferentes partes. E todos eles dizem que não estão em acordo. Alguns dizem que o batismo é por aspersão, derramando uma corrente de água de cima para baixo. Outros dizem que tem de ser por imersão. E outros usam diferentes ritos, cerimônias, e todos eles diferem. Portanto, há uma diversidade. Como se estivessem dizendo que não temos um líder para nos orientar. Sim, aqui há um cabeça, um líder aqui, um líder católico, um líder protestante, um líder testemunha de Jeová, um líder mormon, um líder metodista, um líder batista e um líder pentecostal. E há milhares de cabeças, mas é uma só cabeça. O corpo só pode carregar uma cabeça, não pode carregar tantas cabeças. Então, ele advertiu. Vamos dar uma olhada agora no livro histórico, um livro antes, Lucas. Veja o que Lucas diz. Lucas, capítulo 9. Porque ele disse essas coisas antes de ir para a cruz. E assim temos agora a evidência. E por causa das 14 epístolas de Paulo, podemos descobrir essa revelação. Capítulo 9, versículos 57 e 58. Lucas, capítulo 9, versículos 57 e 58. Eles estão indo. Estamos todos aqui? Sim? Você pode dar uma olhada no telão se não tiver uma Bíblia. Diz que enquanto iam, um deles lhe disse no caminho: Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus lhe disse: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Como se ele estivesse dizendo, este homem disse: Olha, eu te seguirei para onde quer que fores. E Jesus lhe disse: Não diga bobagens. Veja, não diga bobagens. Pois você ainda não tem. Ainda não revelei minha mente. Você está em um estado de orfandade. Como pode me prometer que me seguirá se não tem condições de me seguir? Observe que ele lhe diz: Veja, eu o seguirei para onde você quiser. Mas veja o que ele responde: Veja, as raposas, as aves do céu. Agora o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E você deve estar pensando, pastor, ele era muito pobrezinho, não tinha onde comprar um travesseiro. O que ele precisava de um travesseiro? Não, mas se ele tinha um tesoureiro e Judas roubava e sobrava o suficiente para outras coisas, como ele não poderia comprar um travesseiro? Ou um colchão ou algo em que ele pudesse deitar a cabeça? Não é disso que ele estava falando. Ele não tinha onde repousar sua mente. Ele ainda não tinha um lugar para colocar o pacto. E então ele diz: Veja, até que eu não encontre um homem e lhe dê diretrizes, você não pode dizer que vai me seguir porque vai seguir Jesus de Nazaré? Você terá problemas como todo mundo tem. Veja, Moisés está com problemas. Todo mundo está com problemas. As religiões estão perturbadas. Veja, todas elas são diferentes. É por isso que elas não nos suportam. Porque eles nos ouvem e dizem: E o que é isso? Vocês não percebem que eles estão tão distantes? Estão tão órfãos que quando esse ministério chega, eles não sabem como discernir. Então Jesus diz: Veja, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ele não podia repousar a cabeça nos apóstolos porque o que ele ia fazer com aqueles 11 homens? Imagine isso. Eles iam pregar o judaísmo para os gentios. Não consigo deitá-la. Tenho que encontrar um homem em quem eu possa colocar minha cabeça brevemente. Vou colocá-la sobre Paulo. E é por isso que Paulo disse: Mas nós temos a mente de Cristo. Pela primeira vez. É por isso que Jesus, nos dias de sua carne, disse: Não chameis a ninguém de pai. Nos dias de sua carne ele disse: Não chame ninguém de pai, porque para você chamar alguém de pai é porque você o identifica, você sai da orfandade. Portanto, ninguém poderia chamar alguém de pai. Agora, quando Paulo aparece, Paulo diz: Eu fui um pai para vocês e vocês foram filhos para mim. Porque Paulo trouxe algo onde, pela primeira vez, Jesus Cristo repousou sua cabeça. Não era um travesseiro. Ouça isso claramente, abençoado. Quero apelar para seu entendimento puro. Quero salvá-lo. Quero que você entenda, por favor. Porque não estamos falando sobre ele procurar um travesseiro. Eu sempre me perguntei: Ei, por que ele não tem um lugar para reclinar a cabeça? Mesmo que seja em uma manjedoura, você pode deitar a cabeça. Ou onde quer que seja. Ele tinha que dormir porque era totalmente humano. Ele precisava dormir.
Mas então eu disse: deite sua cabeça. O quê? Ele não tem um travesseiro? Ele simplesmente não tinha onde colocar a sabedoria predestinada. E finalmente a encontrou em Paulo. Mas ela permaneceu lá, permaneceu escrito sem revelação, porque era para as nações. Portanto, ficou em stand-by, né, como nós dizemos. Então, a cabeça deixou algumas informações em Paulo, mas voltou 2000 anos. O mundo em orfandade. E Cristo não tinha onde recostar sua cabeça. Ele estava vindo para um povo. E esse povo, onde ele repousou sua cabeça, é neste ministério. Pela segunda vez, ele encontrou um bom travesseiro e recostou sua cabeça. Ei, e qual é o propósito de um corpo ter uma cabeça? Efésios, capítulo 4, versículo 15, por favor. Rapidinho agora. Efésios. Tomem nota, aqueles que estão me assistindo pela internet. Estudem isso, por favor. Porque estamos falando de vida ou morte. Se você não entenderem a mensagem que Jesus Cristo está lhe dando neste momento, você fracassará como pessoa religiosa, ou seja lá o que for. Você vai fracassar. Porque está falando com você a cabeça. A cabeça. Capítulo 4, versículo 15. Veja como está escrito. Diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado entre si por todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, é perfeito em todas as coisas. De acordo com a atividade apropriada de cada membro individual, está crescendo a fim de edificar-se em amor. Pela primeira vez na história, encontramos um ministério que tem uma cabeça e que nutre e ajuda uns aos outros. E todos acreditamos no mesmo. A unidade do Espírito conseguiu chegar. Não me diga que a Igreja Católica tem uma cabeça, porque se ela tem uma cabeça doente. Você percebe que os protestantes e os evangélicos têm uma única cabeça? Se sim, e por que eles diferem tanto se têm uma só cabeça? Até agora na história, a cabeça de Cristo não havia chegado na terra. Ele não havia recostado sua cabeça. Pois se há um corpo e uma cabeça, então o corpo e a cabeça andam juntos. E eles se ajudam mutuamente, crescendo em amor. Pois esse é um ministério de amor. O simples fato de que não nos conhecemos segundo a carne. Veja, essa é a maior expressão de amor que uma pessoa pode receber. Não nos importamos com seu passado, que quando você chegar aqui, veja, não me importa o que aconteceu antes em sua vida. O que importa para mim é que você é um eleito, um escolhido. Mas veja, estou indo para a sua igreja. Você não se importa com quem eu sou? Não, não me importo. Não o conheço em carne. Mas você não sabe que eu matei 5 pessoas? Bem, você poderia ter matado 100 e eu não me importaria. Não, mas eu tenho um registro negro. Pode ser branco, preto, cinza ou o que for. Se você é um escolhido, você é um escolhido, e isso é como as águas que passaram. Seu passado é enterrado imediatamente. Porque você conhece sua verdadeira identidade. Agora observe o que diz. O que ele diz. O Evangelho da Cabeça, Efésios, capítulo 1. Agora vamos para o versículo. Desculpe-me. Capítulo 1, versículos 22 e 23. O versículo 22 diz: e pôs todas as coisas debaixo de seus pés, e lhe deu por cabeça sobre todas as coisas. A quem? E deu-lhe por cabeça sobre todas as coisas a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todos. Crescendo em graça tem uma cabeça. E essa cabeça trabalha com a igreja.
A igreja reconhece sua cabeça. É por isso que nunca me chamei de nada aqui. Nunca me dei um título. Sabe quem me dá o título? A igreja. Porque aqui está escrito que a igreja é o seu corpo. E a igreja sabe como identificar sua cabeça. Porque anda direito, anda na direção certa, tem diretrizes. Pela primeira vez na história, irmão, que maravilhoso é esse ministério que pela primeira vez desde o céu, a cabeça de Deus desce e entra em um homem chamado José Luiz de Jesus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Vamos ver o que a cabeça faz. Quando ele repousa sua cabeça para baixo, veja como o apóstolo Paulo fala no capítulo 2 da primeira carta à igreja dos Coríntios. No versículo 6. Diz que, no entanto, falamos de sabedoria entre aqueles que atingiram a maturidade. E sabedoria não deste século, nem dos príncipes deste século que perece. Mas falamos da sabedoria de Deus em um mistério, a sabedoria oculta. Foi aí que ele colocou sua cabeça. A sabedoria oculta que Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória. É por isso que ele disse: não os deixarei órfãos. Não vou deixá-los órfãos, vou lhes dar a informação. E é a sabedoria oculta que Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste século conheceu. Porque, se o soubessem, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em entendimento algum do homem. Nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais penetrou na mente do homem, nem no coração do homem. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus as revelou a nós. Por quem? Por quem? Está vendo que Espírito está escrito em letra maiúscula aqui? Deus as revelou a nós pelo Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, até as profundezas de Deus. Depois, falando do Espírito do homem, diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Espírito em letra minúscula. Mas o Espírito do homem que está nele, assim também nenhum homem soube as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Aqui está o Espírito de Deus. Estou absolutamente convencido de que a cabeça de Deus foi colocada em minha cabeça. Tenho a evidência. É inevitável não ser capaz de ver que foi isso que aconteceu em nosso ministério. E vocês são a igreja do Senhor. E este é um corpo que não está à deriva. Digo isso com grande tristeza, mas as outras igrejas estão à deriva. Como você vai me dizer que esta é a cabeça de Deus se ela não concorda? Não está de acordo com o Evangelho, não está de acordo com as Escrituras. Tudo o que estamos vendo. E eles não concordam porque a cabeça é a única que revela que nas 14 epístolas de Paulo é onde está a mente de Cristo recostada. Esse mistério estava lá. Você sabe que no Antigo Testamento houve uma época em que as pessoas estavam confusas. E então, Elias, profeta de Deus, ele disse: bem, eu sou o líder, eu sou aquele que representa Deus naquela época, certo? E então havia os profetas de Baal, havia 450 profetas de Baal, e eles disseram: nós somos a voz de Deus. E Elias disse: não, eu sou a voz de Deus, 450 contra 1. E então, bem, o povo não sabia o que fazer. Então Elias disse, ele se colocou diante do povo e disse ao povo: vamos fazer um acordo. Vamos colocar um boi em um altar e deixar que os 450 profetas de Baal clamem a Deus, e eu colocarei outro novilho em outro altar. E o Deus que envia fogo e consome aquele boi, esse é Deus.
E o povo concordou. E então os 450 profetas de Baal começaram a clamar pela manhã. Levantaram-se, colocaram um boi, cortaram-no em pedaços, porque no Antigo Testamento eles trabalhavam assim para o sacrifício. Mas colocar um boi em um altar sem fogo não fazia sentido, porque a ideia é que o fogo consumisse o animal para que o sacrifício fosse aceitável ao Senhor. Então os profetas começaram a clamar pela manhã: Baal, responda para que o povo saiba que somos a voz representativa de Deus. E bem, a manhã passou e a noite chegou e eles já estavam gritando, clamando como fazem certos grupos por lá que clamam pelo poder de Deus e dizem: manifeste seu poder. Manifeste seu poder. E eles começaram a ferir seus corpos e a derramar sangue. E então Elias, pela segurança que ele tinha, ele disse: veja, talvez Deus esteja de férias. Continue clamando, ou talvez ele tenha adormecido. Ele começou a zombar deles, zombando deles. Ele disse: talvez ele esteja muito ocupado e não possa atendê-los. Então, quando elas se cansaram e não aguentaram mais, ele disse: tudo bem, agora é a minha vez. E então eles colocaram o boi. Ele lhes disse: cavem uma vala ao redor do boi e tragam-me 4 jarros de água. E 12 pedras representando cada tribo. Essas são as minhas 14 epístolas. Ele colocou 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel. E então, não foi uma tarefa fácil, pois o terreno era montanhoso. Eles tiveram que trazer água até encherem a vala completamente com água. Então Elias se levantou e disse: Senhor, para que este povo saiba que eu sou a sua voz aqui na terra e que este povo é falso, responda-me com fogo. E imediatamente ele saiu, e saiu do céu um grande fogo como este, e consumiu toda a carne do boi, e até a água se secou do fogo que desceu. E o povo disse: o Senhor e Elias falam ao povo. Os 450 profetas de Baal são mentirosos e Deus não fala com eles. Irmão, está chegando o tempo em que o ministério crescendo em graça está dizendo a um povo: aqui está o Senhor, aqui está a voz de Deus. E Deus vai responder. Eu desafio todos esses falsos ensinamentos. Eu os desafio. Com humildade, como eles queiram, na frente das pessoas, na frente das câmeras, que me tragam as informações deles para ver se elas se encaixam com o evangelho da incircuncisão. Deus não fala por eles. Deus fala por meio desta boca que está aqui. Eu declaro hoje, eu declaro neste dia pelas câmeras da internet, pelas câmeras e com provas mundialmente, declaro que eles erraram o alvo. Se querem saber de papai, Deus tem de me ouvir. Se quiserem acertar suas vidas, precisam se submeter a este apostolado, a este ministério, para que possam acertar sua vida com Deus, porque todos eles se perderam e são órfãos. As pessoas que nos criticam são órfãs, não têm pai. Elas estão em um estado de orfandade, não sabem quem é seu pai, não sabem onde está localizada a mente de Cristo. Eles não têm cabeça, é um corpo sem cabeça que anda de um lado para o outro e não tem direção.